Quando acreditares que alguém pecou, pergunta a ti mesmo se tem certeza de que é um pecado. Se for, reflete que a pessoa já condenou a si mesma, como se houvesse dilacerado o próprio rosto. Aquele que espera que as mais pessoas não cometam maldades é como aquele que não compreende que que a figueira leve sua seiva para seus figos, que as crianças chorem, que os cavalos relixem e que outras coisas inevitáveis. O que deveria fazer o homem de má índole, já que tem disposição para o mal. Se és tão perspicaz, cura-o. Se alguma coisa deve ser feita, não faças. Se não é verdadeira, não digas. Você pode olhar para isso daqui e pensar, caraca, faz tanto sentido para um cristão. Caraca, meu irmão, fala da depravação total, fala que o homem já está inclinado à maldade. Aí você pega para ver qual que é o livro, Meditações de Marco Aurélio. Inclusive nessa edição que eu acho linda da Príncipes. Por incrível que pareça, eu não gosto muito das edições da Príncipes, mas essa daqui foi uma edição que eu achei melhor do que as outras edições premium do Meditações. É, é meio contraditório, mas é isso, basicamente. Caso você queira comprar, o link vai estar aqui na descrição. E o vídeo de hoje, com o meu link de afiliado, obviamente. E o vídeo de hoje, o que eu quero comentar aqui com vocês, é justamente o erro que muitos cristãos estão cometendo, de confundir o estoicismo, que é uma filosofia fatalista, que reconhece que o destino governa as coisas, que o que há de acontecer, que o que aconteceu era para ter sido e é para ser, e que nós não temos o poder de mudar. A primeiro ponto, a gente pode pensar que tem uma certa sinergia com o cristianismo, porém, é muito diferente. Enquanto no estoicismo, o destino governa com mãos de ferro, no cristianismo é Deus e sua soberania que governa o mundo. Não há um Deus que está a par, que está aquém da história, como várias religiões tendem a dizer, ou como até o próprio ateísmo, ou como Deus é representado em várias séries. Mas não, Deus está na história governando todo mundo. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, combateu tanto epicuristas quanto estoicos que falavam sobre o destino, acreditar no destino, uma visão mais fatalista. E isso é completamente o oposto do cristianismo. Hoje vemos pessoas tentando conciliar ambas as visões. Eu não acho nada de errado você pegar algumas lições do estoicismo e trazer para a Bíblia, mas a gente precisa comentar que é algo muito diferente e precisamos ter esse cuidado ao passar isso para as pessoas. Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás, eu vou deixar aí no cardzinho, no quadro Mundo da Lua, analisando um episódio de Invencível. Hoje, o Mundo da Lua misturado com React, vamos reagir a um trecho específico desse meu vídeo, que eu errei, mas eu implantei um erro meu já para a gente comentar. E eu falar um pouquinho sobre esse livro aqui, de Meditações, que é um livro que você, mesmo sendo cristão, eu recomendo ler, mas tomando cuidado com algumas coisas. Para encerrar minha participação, vamos aqui para a página 86 do livro. Vamos aqui para a página 86 do livro de Meditações, aqui na edição da Príncipes, que fala o seguinte: os homens foram criados uns para os outros, então ensina-os a serem melhores ou suporta-os. Bom? Nesse momento que eu vou ensinar para vocês que o estoicismo e o cristianismo não são compatíveis, apesar de terem pontos centrais, tem grandes diferenças. E é isso que eu vou tentar passar aqui para vocês. Já vou compartilhar aqui minha tela e vamos reagir. O vídeo em questão se trata desse vídeo daqui. Invencível é uma série cristã. E no mesmo vídeo eu falo, eu não gosto disso daí de pegar obras mundanas e dizer que é cristã. Mesma coisa serve para os livros, não é cristã. Mas tem alguns pontos centrais que a gente precisa comentar. Eu vou estar cortando aqui o som do meu microfone, porque senão vai sair para vocês dois sons repetidos. Então eu vou ficar um pouquinho quieto e vamos reagir a esse vídeo daqui. E caso a gente acorde, a gente vai ter as consequências do nosso pecado, as consequências do nosso erro. A gente vai tentar viver compensando aquilo, viver para compensar. Porém, não importa o que a gente faça, a Trindade não nos salva, a Trindade não nos perdoa. O que nos perdoa é o perdão dos pecados em Cristo Jesus.
e as outras pessoas nos perdoarem. Apesar que é muito difícil, vai sim ter consequências de todos os atos. Mas como o próprio Marco Aurélio falou, se sucedeu algo contra ti, que bom, porque era para acontecer. Estava entrelaçado nas teias do destino. Vamos comentar esse primeiro ponto aqui que eu tenho para trazer para vocês. Se sucedeu algo contra ti, que bom, eu estava entrelaçado nas linhas do destino. Não, não é nas linhas do destino, mas na linha da soberania de Deus. O destino que os fatalistas estoicos pregam não é nada mais do que a soberania do próprio Deus governando toda a história do mundo. Falamos aqui no vídeo justamente sobre os atos que o Nolan Grayson estava fazendo na série do Invencível para tentar compensar os erros que ele fez de matar mais de 2.000 pessoas, porém nada conseguia fazer perdoar. Porém, existe apenas uma coisa que dá esses perdões desses pecados, perdão desses erros, que é Cristo Jesus. E o que aconteceu não foi o destino, foi algo que era para acontecer. Foi primeiramente a sua maldade, a sua depravação, sua ruindade que causou aqueles atos. Porém, não pelas suas obras que você vai fazer depois, mas porque Deus escolheu você desde antes da fundação do mundo, que você pode ter o perdão dos seus pecados. E muitas vezes a gente tem que entender isso. Invencível não é uma obra puramente cristã. Não é uma obra escrita com valores cristãos. A gente vê palavrões, dilaceramento de sangue, não é algo infantil. Porém, as histórias bíblicas também não são nem um pouco infantis. Tem coisas realmente que são sérias. Abusos sexuais, que nem as filhas de Ló com ele enquanto ele estava bêbado. Muitas atrocidades que às vezes a gente tenta maquiar para ensinar para os nossos filhos. Mas a história da Bíblia não são histórias bonitinhas, coloridinhas, não. São histórias de pecadores, de homens ruins, que passaram por consequências do seu pecado, que passaram pelas consequências do seu pecado. Mas, porém, entenderam que nenhuma obra que fizessem os levariam até a salvação em Deus. Porém, trazendo aqui mais uma parada para vocês, tem uma frase aqui na página 117 do livro de Meditações que é: se quiseres um 10º presente ao líder das musas, e Ló. Esperar que a má pessoa não peque é loucura, é acreditar no impossível. Entretanto, permitir que ela prejudique outras pessoas e proibir que prejudique a ti mesma é loucura e tirania. Bom, basicamente, Meditações não tem esse propósito de ser uma obra cristã, não tem o propósito de pregar sobre o evangelho. Porém, tem lições práticas aqui para a vida que eu trouxe para vocês, que a gente pode até notar em pontos centrais do cristianismo. Porém, é aquele negócio. São várias verdades espalhadas em vários momentos do livro, em vários momentos daquela filosofia, porém tudo caminhando para uma mentira. E o mais perigoso é isso, porque tem verdades, a gente ainda tende a acreditar que aquilo está meio certo, que não tem nada contra, porém o próprio Marco Aurélio fala aqui nesse livro algo contra os cristãos. Que não é, você não tem que ser que nem os cristãos. Marco Aurélio foi o último imperador do período chamado Pax Romana. Foi o último imperador desse período, onde já conhecia, Cristo já tinha ressuscitado, os cristãos estavam pregando, evangelizando a mensagem. Mas ele não escutou. Ele fez algo diferente. Era contra o cristianismo. O cristianismo não era legal no período do império dele. Tinha várias verdades aqui sobre o pecado, sobre a natureza do homem. Mas tudo isso caminhava para um único lugar. E não era a Cristo. E todas as religiões, todas as filosofias, apesar de pontos centrais de verdade que podemos trazer para a nossa vida, que no caminho não nos levem a Cristo, nos levam para outro canto. E não é em cima do muro, é um penhasco gigantesco caindo, fazendo as pessoas caírem para o fogo do inferno. A única coisa que os salvava era a fé no Messias que há de vir, ou no Messias que veio há 2.000 anos atrás e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Invencível não tem um Jesus Cristo, muito provavelmente, que morreu pelos pecados do Nolan. Porém, ele vai passar o resto da vida tentando compensar os erros. Mas talvez não encontre a verdadeira salvação, porque a única salvação que temos está em Cristo Jesus. Eu gostei dessa parte final desse meu vídeo, porque simplesmente... Deixa eu voltar aqui para a câmera. Porque simplesmente eu mostrei, de uma certa forma, que a única salvação que temos está em Cristo Jesus.
A gente pode buscar o conhecimento, ter todas as filosofias que podemos encontrar aqui, como tem em Meditações de Marco Aurélio. Posso até pegar outros livros de filosofia que eu tenho aqui, filosofia mesmo, sem ser cristã, por exemplo, sobre a brevidade da vida de Sêneca, sobre a brevidade da vida de Sêneca, isso daqui não tem a verdade, não tem a salvação. Apesar de terem relapsos de verdade, não tem a salvação. Posso pegar aqui, sei lá, a Divina Comédia, por exemplo, que temos aqui. Divina Comédia, teoricamente é cristã, mas não é cristã porque fala de um mundo sobrenatural com purgatório, um inferno que não vai ser assim que vai acontecer. Eu posso pegar aqui, sei lá, o livro do o Príncipe de Maquiavel, vou pegar aqui os livros de filosofia que eu tenho, o Príncipe do Maquiavel, posso pegar, cadê o do Nietzsche que eu tenho aqui, que é, qual do Nietzsche que eu tenho? Assim falava Zaratustra, assim falou Zaratustra. Posso pegar aqui também o livro que eu tenho do Kant, tem um livro do Kant aqui, meu irmão, mas eu não lembro que tá aqui. Tá aqui, pronto. Posso pegar aí todos os meus livros de filosofia. Religião nos Limites da Razão, do Kant. Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche. O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Tudo isso daqui tem algumas verdades que não tem como negar. Não tem como negar. O príncipe, a natureza pecaminosa e má do homem, o homem é mau por natureza, assim falou Zaratustra, do Nietzsche, a lei do retorno, que a gente chama, um homem condenado a repetir os mesmos dias, coisa que o pecado faz a gente também fazer, não da maneira filosófica que o Nietzsche apresenta aqui, mas de uma maneira real, de repetir os dias, do suor do nosso trabalho para pagar as contas para a gente comer. A Religião nos Limites da Razão, que é mais um livro falando sobre a religião, sobre a razão, tal, sobre a brevidade da vida de Sêneca, sobre como a vida é breve, que nós temos que aproveitar, que é uma verdade. Meditações de Marco Aurélio, já falei aqui para vocês. Porém, tudo isso não passa de poeira, porque não nos leva ao verdadeiro, que é Cristo. Esse mundo da lua eu quis refletir para vocês, para mostrar para vocês o porquê nós não devemos pegar vãs filosofias e botar na caixinha do cristianismo. Ou melhor, nós não devemos pegar o cristianismo e botar na caixinha das vãs filosofias. O cristianismo é algo mais complexo e algo que não só traz uma paz para essa vida, mas promete, nos dá uma promessa para uma eternidade na presença do Messias. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande a todos. Falou, fui galera e tchau. Clica no vídeo aí do lado.